Bem, veja só, esse é Xin Yang, a alma infeliz que foi transportada para um mundo alternativo e reencarnou como uma pupa de pele de ferro. Fala sério, que dia ruim, hein? Você deve estar se perguntando como diabos ele acabou nessa situação pegajosa, ou melhor, escamosa. A clássica história de Xin Yang, o estudante do ensino médio que desafiou a garota mais popular da escola para um duelo. O coitado a desafiou incríveis 99 vezes. Isso sim é dedicação pessoal. Mas, no fim, ele nunca conseguiu sair vitorioso, fosse em corridas, estudos ou até mesmo em artes. Em um dia fatídico, a garota finalmente se virou para ele e perguntou por que ele era tão persistente. Mas Xin Yang a surpreendeu com uma resposta atrevida. Claro, ela era linda de morrer, uma estrela dos esportes, uma gênia e uma artista talentosa. Mas isso significava que ela era perfeita? De jeito nenhum. Sob o sol escaldante da pista de corrida da escola, do nada, Xin Yang agarrou a mão de Shimo e fez uma promessa ousada. Ele faria qualquer coisa que ela quisesse se ela vencesse. Com um sorriso travesso, ela sussurrou algo inaudível, pedindo para Xin Yang ser seu namorado. Mas, infelizmente, ele estava tão focado em seus alongamentos que nem ouviu o que ela disse. Só que o problema é que a confiança de Xin Yang não era páreo para a velocidade relâmpago de Shimo. Ele ficou comendo poeira enquanto ela disparava à frente, deixando-o caído no chão. Enquanto Shimo comemorava a vitória, cercada pelos aplausos dos alunos, ela sentiu pena dele e foi ver se ele estava bem. Mas antes mesmo que ela pudesse terminar de falar sobre chamá-lo para um encontro, Xin Yang já estava planejando sua vingança. Ele estava determinado a desafiá-la de novo e de novo, por toda a eternidade, se fosse preciso, até finalmente vencê-la. Xin Yang estava correndo na pista com Shimo quando, de repente, o chão se abriu sob seus pés como algo saído de um filme de ficção científica. Era um terremoto completo, e não parecia nada bom. Acontece que Xin Yang recebeu uma segunda chance na vida, concedida pela própria deusa dimensional. Sim, aparentemente existe uma divindade responsável por gerenciar diferentes dimensões, e ela teve pena de Xin Yang e de seus colegas caídos. Shimo e os outros já haviam reencarnado nesse novo mundo alternativo. Mas Xin Yang, sendo Xin Yang, ele não estava satisfeito em simplesmente voltar à vida para uma existência comum. Não, ele queria ser o mais forte, o melhor e o mais poderoso. Ele pediu à deusa dimensional a habilidade mais forte de todas, sem se importar com as consequências. A deusa estava prestes a alertá-lo sobre os possíveis efeitos colaterais, mas já era tarde demais. O jovem impetuoso já estava pulando de empolgação, implorando para ser transportado para esse novo mundo. Em sua mente, Xin Yang já traçava seu caminho para o topo, determinada a superar até mesmo Shimo e se tornar a criatura mais forte de sua nova vida. Com um simples estalar de dedos, a deusa dimensional o lançou pelo multiverso. O corpo do jovem foi arremessado pelo tempo e espaço, até que aterrissou pesadamente no chão. Em meio à poeira, ele percebeu que havia reencarnado como uma pupa de pele de ferro. Mas pelo menos ele ganhou um tanquinho. Parece que Xin Yang pode ter dado sorte. Afinal, mesmo sendo agora uma minúscula pupa de ferro, ele tem ao seu lado o sistema de fusão supremo. Não só ele tem um potencial de crescimento infinito, mas também permite que uma pequena pupa devore tudo o que encontrar pelo caminho para ficar mais forte. E a melhor parte, assim que ficar forte o suficiente, ele poderá voltar à sua forma humana. Mas essa pequena pupa é nada menos que determinada. Ele não vai deixar um simples detalhe, como ser uma pupa, impedi-lo. Pensando no seu próximo plano, parece que a pequena pupa está em apuros. Não apenas é minúscula e está presa em uma casca de pupa, mas também conseguiu se enfiar em um buraco profundo. E não podemos esquecer o fato de que ele basicamente não tem braços nem pernas, o que não ajuda muito no plano de fuga. Então lá está ele, girando sem rumo como uma criaturinha indefesa. Para piorar a situação, o silêncio naquele novo mundo era assustador, nenhum pássaro cantando, nenhuma folha se movendo, nada. De repente, do nada, um grupo de coelhos saltou dos arbustos. A princípio, a pequena pupa pensou que estava segura, mas então percebeu os sorrisos sinistros e os dentes afiados como lâminas se destacando em suas bocas. Aqueles não eram coelhinhos comuns e fofinhos. Antes que pudesse sequer respirar fundo, os coelhos avançaram e saltaram para dentro do buraco. Os instintos de sobrevivência da pequena pupa entraram em ação. Em um momento de puro desespero, ele se lembrou de seu treinamento na academia e começou a fazer abdominais que deixariam Arnold orgulhoso. Com um esforço hercúleo, deu um impulso e escapou por um triz do ataque. A pequena pupa saltou para fora do buraco e começou a quicar e girar, fugindo para dentro da floresta. Ele deslizava pela floresta, sentindo o vento nos cabelos e o sol em seu rosto, aproveitando o momento ao máximo, até perceber que algo estava terrivelmente errado. Ele não conseguia parar. De repente, uma criatura desceu do céu. Era uma serpente gigantesca com asas. O coração da pequena pupa disparou enquanto ele desviava por pouco dos dentes afiados da besta. Justo quando achava que estava seguro, encontrou-se em um pântano lamacento, onde foi emboscado por crocodilos famintos. Uma das criaturas escamosas avançou com as mandíbulas abertas, pronta para devorá-lo, mas os reflexos rápidos da pequena pupa o salvaram de virar comida de réptil. Mas seus problemas estavam longe de acabar. Em sua fuga desesperada, ele acabou ficando preso no tronco de uma árvore. Lágrimas escorriam por seu rosto quando, de repente, um novo grupo de coelhos apareceu. Enquanto os coelhos se aproximavam, ele implorou desesperadamente por misericórdia.
misericórdia, esperando que eles o poupassem. Então, para sua surpresa e horror, um dos coelhos pulou direto para dentro de sua boca. O sistema imediatamente notificou que a pequena pupa acabará de devorar um coelho saltador de rank amarelo, nível 3. Os coelhos restantes olharam para o companheiro caído e saíram correndo dali como se tivessem acabado de ver o próprio diabo. O sistema emitiu um aviso, enquanto a pequena pupa aguardava ansiosamente pelos resultados. Finalmente, veio a notícia que ele tanto esperava. Ele havia ganho uma nova habilidade. E não era qualquer habilidade, mas sim a capacidade de saltar. A pequena pupa mal conseguia conter sua empolgação enquanto saltava para fora da árvore e caía na floresta. Pela primeira vez, ele conseguia ficar de pé, ou algo parecido. Uma coragem repentina tomou conta dele, e com seus novos poderes, ele não resistiu a testá-los. Com um sorriso astuto, a pequena pupa avançou mais fundo na floresta, em busca de sua próxima presa. Ele não precisou esperar muito antes de encontrar uma cobra de 2 cabeças. A pequena pupa atacou como um gato perseguindo um rato, cravando os dentes na pele escamosa. Mas, para sua frustração, não conseguiu devorar a criatura, por mais que tentasse. Irritado, seguiu em frente e encontrou um urso de 4 braços, mas também não teve sucesso. Até mesmo um javali blindado provou ser resistente demais para ele. Então, o sistema tocou com um lembrete útil. Ele só poderia devorar criaturas mais fracas do que ele ou aquelas que já tivessem sido derrotadas. Ele mal teve tempo de recuperar o fôlego antes que o urso de 4 braços avançasse contra ele, os olhos cheios de fúria e fome. A pequena pupa sabia que precisava agir rápido se quisesse evitar virar a próxima refeição do urso. Com o urso em seu encalço, a pequena pupa saltou pela floresta o mais rápido que pôde, seu coração batendo forte. Quando achou que estava acabado, avistou uma caverna ao longe. Sem pensar 2 vezes, ele pulou para dentro e se escondeu atrás de uma pedra. O urso passou correndo, rosnando e estalando as mandíbulas, mas não conseguiu alcançar a pequena pupa. Enquanto tentava recuperar o fôlego, ele percebeu algo estranho. O chão sob seus pés estava quente, quase como se estivesse pegando fogo. Ele ergueu a cabeça cautelosamente e olhou ao redor da caverna. Foi então que viu um majestoso quirim. Suas patas estavam acorrentadas e seus olhos brilhavam de fúria. A pequena pupa tentou se afastar, mas o quirim ordenou que ele parasse. Surpreso, ele se virou para encarar a criatura. Para seu espanto, o quirim declarou que o destino os havia unido e que estava disposto a lhe conceder uma grande fortuna. A pequena pupa fez uma careta de desgosto, achando que o quirim estava tentando aplicar algum golpe. Mas a criatura assegurou que era um ser majestoso e jamais mentiria para uma mera pupa. Ah, claro, pensou ele. Então, o quirim soltou uma bomba. Havia uma sala secreta atrás deles, com um tesouro escondido dentro. Os olhos da pequena pupa brilharam de empolgação enquanto ele saltava até a sala secreta. E lá estava, esperando para ser pego, uma bola de cristal brilhante. O quirim instou a pequena pupa a devorá-la, prometendo que isso o ajudaria a evoluir drasticamente. Sentindo a poderosa energia emanando da bola, ele não precisou pensar 2 vezes. Abriu a boca e se lançou sobre ela como se fosse o último bolinho de um restaurante de dim sum. Enquanto isso, no portão das bestas espirituais, o caos explodiu quando a bola de cristal se partiu e se despedaçou. Era como se uma bola de discoteca tivesse enlouquecido. Infelizmente, a explosão também atingiu uma garota que estava por perto, fazendo com que ela cuspisse sangue como uma fonte. Os ministros entraram em pânico, sem saber o que fazer com os ferimentos dela, e, para piorar, a chamaram de Vossa Majestade, a rainha. Espera aí, ela parecia familiar. A garota declarou que o altar de selamento das bestas havia sido violado. Quando a notícia da fuga do quirim chegou ao portão das bestas espirituais, todos ficaram em choque. Eles sabiam que, se aquela besta majestosa escapasse para o mundo, o caos e a destruição se seguiriam. Mas uma garota se recusava a ser intimidada. Ela afirmou que, se conseguiu capturar o quirim uma vez, conseguiria novamente.